E aí, turma, vou fazer um vídeo com vocês agora, mostrando essa bolinha do jeito que ela está pingando aí. Diferente do que a gente fez em aula, ela perdendo energia, a gente vai fazer como se ela tivesse vida própria. Fazer um pouquinho diferente do que a gente tratou em aula, mas eu não vou abordar aqui os conceitos, tudo isso a gente já falou em aula, então eu vou apresentar aqui para vocês a maneira que a gente configura essa bolinha e depois, na sequência, a gente começa a fazer a animação e a gente faz a animação apenas um pulinho e depois eu mostro para vocês como é que a gente configura os loops. Então vamos lá, vou fazer aqui um novo projeto. Não vou salvar esse daqui, vamos começar do zero. Então vamos lá, eu vou selecionar todos esses objetos aqui, eles não servem para nada para a gente, né? Eu vou criar aqui uma bolinha, então vou colocar o UV Sphere aqui. Logo de cara eu já vou colocar aqui o Shade Smooth, então eu venho Object Shade Smooth, já deixo ela lisinha. E para dar um visual mais interessante, para mostrar ela achatando e tudo mais, eu vou entrar aqui no modo de edição de objeto, pressionar a tecla número 3 ou selecionar aqui em faces, vou selecionar apenas alguns loops aqui. Para isso, vocês já sabem, né? Estou segurando o Alt com um Shift junto e clicando entre um polígono e outro, e aí eu tenho essa seleção de loop. Então estão todos selecionados ali. Eu vou mudar também o visual aqui para que a gente possa visualizar o shader dela, né? Então vocês estão vendo, ela está meio branquinha, e venho aqui na seleção de materiais e vou criar dois slots de materiais aqui. Dois slotzinhos. Eu vou colocar o material, os dois, aliás, vou colocar com o material padrão do Blender. Ali no primeiro eu não vou mudar a cor, que eu quero deixar a cor predominante branca. E agora a cor secundária, eu vou colocar um azulzinho, igual a gente estava vendo ali no vídeo que eu estava passando para vocês, né, enquanto estava conversando com vocês no início. E agora eu tenho essas duas cores. Essa daqui eu vou associar então essa parte que está selecionada, como eu já fiz a seleção, basta eu associar. Pronto, eu já tenho aí minha bolinha com a cor igualzinha eu estava mostrando para vocês ali, certo? Legal. Agora vamos para as configurações. Eu estou aqui no modo frontal, pressionei a tecla 1 no numpad aqui. Eu vou pressionar a tecla N ou clicar aqui no cantinho e arrastar para que a gente possa visualizar a matriz de transformação. O que eu já vou fazer logo de cara aqui é colocar essa esfera na posição 1, lembrando que eu estou configurando aqui, estou considerando, aliás, o eixo X como se fosse o chão. Então eu vou colocar aqui no Z, valor 1, pronto, já subi minha bolinha um pouquinho mais ali para cima, tá? Agora, eu vou colocar uma armadura. A armadura que ela traz junto o Bone, né? Então, para isso, eu venho aqui adicionar. Vou colocar aqui o Armature e, na sequência, eu já tenho um Bone. Ele está escondido ali. Para que a gente possa visualizar este Bone, eu vou clicar aqui nas propriedades da minha armadura e colocar na opção Viewport Display. Vou ligar o In Front para que ele sempre visualize. Lembrando que nessa versão do Blender antes era X-Ray Joints, agora é In Front, né? Então é a mesma coisa, só mudou o nome isso para atrapalhar a gente. E agora eu vou entrar no modo edição de objeto, que no modo edição eu consigo acessar as configurações do Bone. Então eu venho aqui, Edit Mode. Para ele ficar do mesmo tamanho da bolinha, eu vou aqui em Land, vou colocar em vez de 1, vou colocar valor 2, que é o mesmo valor da bolinha. Pronto, agora a gente tem a bolinha e o Bone, os dois do mesmo tamanho. Para que a gente crie uma relação dos dois objetos, eu vou colocar aqui no modo objeto, eu tenho dois objetos, armadura e esfera. Eu vou clicar na esfera primeiro e depois na sequência seguro aqui o Shift e vou clicar no Bone. Para fazer essa relação, a gente vai utilizar o atalho Ctrl P, que é o Parent, e aí eu vou colocar na opção de automático. Ele vai fazer de forma automática a distribuição do peso, que é relativamente simples, né? Mas ele já faz de forma automática. Pronto, fazendo isso, eu tenho aqui já, selecionando o Bone no modo objeto mesmo, ó, eu já posso movimentar a bolinha e também tem uma outra característica bem legal, é que eu tenho independência, né? Eu tenho a independência da rotação, da movimentação, mas uma coisa que é legal que a gente vai mexer é na escala do eixo Z para fazer o Squash Stretch. Só que vocês percebem, ó, aqui eu não tenho Squash Stretch, eu só tenho uma escala no eixo Z, eu não estou mantendo o volume, então para isso a gente precisa criar um constraint de manter o volume. E aí é o próprio nome, então eu venho aqui na opção de Constraint, então cliquei aqui essas engrenagenzinhas aqui, eu vou colocar aqui adicionar constraint e aí mantém volume, que ele vai fazer
com que ele tenha esse volume certinho aí na hora que a gente fizer no eixo Z. Então, como eu já disse, é no eixo Z, então vou mudar aqui para eixo Z e agora sim a gente pode conferir. Olha a diferença agora, ó. Estão vendo o volume sendo mantido? Agora a gente tem já essa configuração que é relativamente simples, mas ela é super importante para dar essa aparência da bolinha se achatando. Pronto, já temos aí. Outra coisa legal também que a gente tem, como eu falei, a movimentação, né? Então eu posso fazer a bolinha subindo, descendo, tudo pelo Bone. Mas algo importante aqui, ó. Se eu selecionar agora a bolinha, eu posso fazer a rotação independente da rotação que eu estou colocando, da escala do Bone. Por quê? Eu posso deixá-la nesse sentido aqui, ó. E quando eu clicar agora aqui no Bone, ó, ele vai sempre manter nesse sentido. Então, quando a bolinha quicar no chão, ele vai manter independente da rotação da bolinha, se ela está mais para cá, mais para lá, né? Ele vai conseguir manter, isso é muito legal. Vou até deixar ela meio... posso até deixar ela inclinadinha, né? Ou se você quiser deixar ela zerada mesmo, tanto faz. Isso não vai fazer diferença lá, só tem que lembrar os valores que eu vou acrescentar. 360 graus. Muito bem, aqui a gente já tem a configuração da bolinha, tá tudo certo. Agora a gente vai poder configurar a parte onde a gente começa a entrar na animação. Esse é o rig, mega simples, né, gente? Vocês perceberam que aqui a gente pode fazer, inclusive aquele exercício que a gente fez em aula, que ela vai perdendo energia, desta forma. Muito, muito, muito simples, né? Agora a gente tem condições de fazer essa animação. E a animação é que a gente vai rever uns conceitos do Graph Editor, né? Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar alguns pontos aqui. Para começar, eu vou deixar por enquanto só essa timeline aqui mesmo, depois eu vou acrescentar o Graph Editor, tá? Então, nesse momento, eu vou fazer um keyframe aqui, por enquanto, do Bone, deixa a bolinha para lá. Agora é Bone, vocês estão vendo que eu estou selecionando o Bone, isso é muito importante, hein, gente? Se você selecionar, fazer isso com a bolinha, não vai dar certo. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui localização e escala, só que do eixo Z. Então, clico com o botão da direita aqui, ó, e eu não ponho a opção Insert Keyframes. Se eu fosse colocar essa opção, eu já até poderia ir pelo atalho tecla I. Neste caso, eu vou clicar com o botão da direita em cima do eixo Z e colocar a segunda opção aqui, que é o Insert Single Keyframe. Pronto, ele já colocou um keyframe apenas aqui, vocês percebem que ele fica na cor amarelo, né? E quando eu mudo, ele muda para a cor verde, dizendo que aqui tem marcação de chaves, mas eu não estou em cima da minha chave de gravação, né? Muito bem. Isso eu fiz aqui no frame 1, eu vou aproveitar e fazer também na localização do eixo Z. Eu vou fazer a mesma coisa. Pronto, marquei. Então, eu tenho essa marquinha nos dois. Agora, eu vou lá no frame 5 e eu vou aproveitar, ajustar a minha timeline aqui, ó. Eu vou colocar, antes de começar a fazer, né, que isso é importante, tá, gente? Antes de começar a fazer, que a gente começa a configurar essas coisas. Eu vou colocar 31 frames, porque eu quero trabalhar 30 frames, fazer um pulo com 30 frames. E se eu vou fazer um pulo com 30 frames, eu venho aqui nas propriedades e eu vou mudar também aqui, ó, eu vou alterar, né, o frame rate. Isso é importante fazer antes de começar a fazer keyframes, tá, gente? Pra gente não vai fazer diferença aqui, porque eu só marquei no 1, então não vai ter problema. Mas eu vou fazer até 30 frames por segundo, e aqui no finalzinho deixar só 31. Agora sim eu posso aumentar aqui o zoom aqui da minha timeline para a gente poder visualizar melhor, ó. Pronto, agora fica mais fácil para vocês visualizar. O Shift com o botão do meio do mouse você faz a pan e com Ctrl você estica, tá bom? Muito bem. Tá aí agora, eu fiz isso no frame 1, agora lá no frame 5, agora fica mais fácil para eu poder selecionar o frame, né? Lá no frame 5, eu vou colocar agora a escala, ó. Eu vou clicar com o botão da direita, Insert, Single Keyframe. Só que eu não vou colocar um frame simples, né? O que eu já quero fazer? Aproveitar para fazer? Deixar essa bolinha, como ela vai estar achatando, né? Ela vai estar descendo e vai achatar, eu já posso fazer ela achatadinha, ó. Deixar ela bem achatadinha aqui. Esse valor acho que está bacana. Aí assim, eu vou colocar um Replace Single Keyframe. Você poderia já colocar Insert Keyframe depois de ter escalonado, tá? Vou lá no 9 e vou fazer agora essa bolinha pulando, indo lá para cima. Então,
no momento que ela sai do chão, ela já está esticando, né? Então, eu vou colocar aqui um valor para ela esticar. Mas, Musa, você não está fazendo ela sair do chão? Calma, a gente vai fazer. Mas primeiro, eu estou configurando apenas as escalas dela, tá bom? E agora a gente vai lá para o frame 13, né? A gente colocou lá no frame 13, né? Desculpa, coloquei no 9 aqui, isso aqui era para colocar lá no... colocar no frame 13 aqui, que acho que fica mais interessante, ó. De novo, ó, deixa eu fazer aqui para não confundi-los, tá? Rapidinho, ó. Eu coloquei aqui no frame 1, frame 5, ela achatando. Vai ser 9, senão vai ficar muito apertado. Vamos colocar lá no 13. Eu vou fazer um certo keyframe, vocês viram que eu apaguei, tá? Aquele keyframezinho que eu fiz. Se você faz um keyframe, qualquer um aqui, ó, certo keyframe, tá vendo que ele gera? Você clica fora, não está mais selecionado. Quando você clica em cima, ele seleciona, fica na cor laranja, você pode deletar, tá bom? Então eu vou refazer aqui, ó. Ao invés de fazer no 9, como eu acabei de fazer, eu vou colocar no 13, que acho que dá um espaço maior. E pronto. Insert. Single keyframe, então minha bolinha está assim agora, ó, chata, depois ela sobe ao momento que ela já está indo lá para cima, né? E no 20, eu vou fazer ela na pose neutro. Então, vou colocar ela aqui, valor 1, né? Pose neutro seria... uma escala neutra seria de valor 1. Então, eu venho aqui, insert single keyframe, pronto. Então, como é que eu tenho aí? A minha bolinha vai, sobe e pronto, né? Legal. Uma coisa que eu costumo fazer, e é legal vocês fazerem isso também, eu já marquei no frame 1 aqui, né? Ó, eu posso clicar aqui em cima desse carinha e fazer isso aqui, ó, Shift D. Eu venho aqui, ó, e marco lá para 31. Tá vendo? Agora, eu tenho esse loopzinho, ó, da bolinha fazendo isso daqui, ó. Então, imagina que ela está pulando, né? Ela vai sair do chão, né, lá no frame 9, eu acredito, e depois ela desce, e aí ela tem a posição dela normal, depois ela sai de novo e assim vai, né? A gente vai fazer esse loop. Então, lembra que eu falei para vocês que eu vou fazer só um. Eu não tenho que fazer isso várias vezes, uma vez só, depois a gente vai utilizar o recurso de ciclos, que é bem bacana. Muito bem, então fiz isso apenas com a posição do meu objeto no eixo Z, tá? Tá só clicar aqui na posição do eixo Z. Não fiz ele subindo, descendo nem nada, mas eu marquei localização, né? Pode ver que eu marquei localização no final e no começo, porque eu dupliquei este keyframe aqui. Agora, pessoal, a gente vai fazer ela subir. Então, para a gente fazer ela subindo, eu vou procurar aqui, eu acho que é no 9, tá? Entre o 5 e o 13, uma posição mais neutra possível aqui, ó. Ó, aqui da escala do eixo Z, tá? Então, nesta área aqui, eu vou marcar a posição que ela está mesmo, tá? Na localização do eixo Z. Então, insert single keyframe. Legal. Este daqui vai ser igual a este daqui. Até poderia copiar? Não, porque se você copia, você pega os valores de baixo também. Então, por isso que eu só marquei um single keyframe. Agora sim, eu vou lá para o frame 20, que é esse daqui. Eu vou fazer essa bolinha ir lá para cima. É o momento que ela vai lá para cima e depois automaticamente ela vai descer porque ela está interpolando com 31. Então, quanto que eu devo subir? O legal, gente, feito o ciclo, se você achar que está subindo demais ou subindo de menos, você vai lá e ajusta. Isso é muito bacana. Tá? Então, eu vou colocar um valor aqui qualquer para subir, né? Vou fazer ela subindo aqui. Vamos supor que eu queira aqui. Eu vou marcar um insert single keyframe. Então, olha como é que está a nossa bolinha. Vou dar um play agora. Certo? Ela está dessa forma. Mas a gente tem alguns probleminhas aí, que a gente já viu em aula, né? Quais são esses problemas? O problema principal que a gente tem é a aceleração e desaceleração. Tanto da escala, como a mais gritante aqui para a gente, que é a localização, que é a posição dele no eixo Z. Então agora, que é que a gente entra no Graph Editor. Eu mostrei para vocês clicando aqui em cima no Animation, né? Vocês podem clicar aqui no Animation, mudar aqui para Graph Editor. Eu vou falar do jeito que eu gosto, tá? Isso é uma coisa pessoal, mas eu sempre gosto de compartilhar também as minhas preferências pessoais, né? Porque eu acho que é prático. Eu vou colocar aqui no Blender, isso é legal vocês saberem que o Blender eu posso acrescentar quantas janelas eu quiser e quantas janelas, se eu quiser tirar, acrescentar, eu posso fazer o que eu quiser aqui, né? Então eu vou clicar com o botão da direita, tá vendo onde tem a divisa? Parece uma setinha dupla, né? Eu vou clicar com o botão da direita e vou colocar aqui, ó,
Horizontal Split, eu vou colocar essa opção. Tá vendo que ele cria uma linha, ele divide em duas janelinhas. Essa de baixo ou a de cima, fica a seu critério, eu vou fazer na de cima. Eu vou colocar aqui a opção de Graph Editor, ou você pode clicar com Shift F6. Lembrando, se você vai clicar com Shift F6, é importante, tá? O seu cursor tem que estar em cima da janela, senão se você está aqui em cima ou está aqui nessa área do outline, você transforma essas áreas em Graph Editor. Então, muito cuidado, tá? Então, vou colocar aqui agora Graph Editor. Pronto, a gente já tem o gráfico, ó, eu vou expandir esse Object Transformation, eu vou mostrar para vocês que eu tenho o Scale e eu tenho o Location. Tenho os dois aqui, certo? Então, vamos por partes. Primeiro, vamos trabalhar a localização. Então, eu vou fechar o olhinho aqui do Scale e vou falar só da localização. Isso aqui a gente já fez em aula e é super legal a gente rever aqui, né? Eu vou agora, para cada um desses keyframes que estão aqui embaixo, ó, eu vou selecionar os dois ao mesmo tempo. Ó. Selecionei o controle da tangente desse daqui de baixo e o último, segurei o Shift e estou com os dois selecionados ao mesmo tempo. Eu vou mudar agora para Free, porque, vejam, só relembrando, né? Se eu clico aqui, ó, eu vou mexer o que está vindo atrás, eu não quero. Eu quero só mexer naquela área. Então, pressiono a tecla V, vou para Free, pronto. Agora em Free eu consigo fazer com que aquela aceleração e desaceleração mude, né? Então aqui ele não vai ter mais aquele momento de aceleração, depois de desaceleração, né? Então aqui é a mesma coisa, vou clicar aqui nessa área e modifico. Você pode clicar em cima e arrastar, ou já com ele selecionado, tecla G, ele também vai funcionar muito bem, ó. Então cliquei, ó. Vamos lá, o quanto que eu devo levar? Essa área aí você pode, por exemplo, ó, você pode esticar, você pode apertar elas aqui, tanto faz, tá? Se você pressionar a tecla S de Scale também, ó, vou fazer ela bem cartunzinha. Olha a diferença agora da bolinha pulando, ó. Uma coisa mais cartoonizadinha, né? E a mesma coisa eu posso fazer também com a parte que ela vai fazer a escala. Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico da escala. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui é sempre pressionar a tecla, o ponto que está entre o 0 e o Enter do teclado numérico, aí você consegue visualizar melhor. E aí o que eu quero fazer aqui nesta área aqui da minha curva, né? Vocês estão vendo que está meio achatadinho? Se você quiser, ó, você pressiona o Ctrl e aí você consegue esticar um pouquinho mais a curva para ficar mais fácil para você visualizar, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu posso empurrar aqui para o cantinho, ó, GY, por exemplo, para ir só nesta área, se você quiser, ou simplesmente só a tecla G, e aí você empurra no X, né, ó, GX, aliás, eu falei errado, ó, e aí você empurra tirando essa aceleração e desaceleração. Mesma coisa aqui, ó, G, X e pronto. Agora a gente não tem mais aquele processo de desacelerar, depois acelerar, né? Ele já entra nessa brincadeira junto com o pulinho. Olha a diferença agora. Eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, como o movimento já acompanha, né? Muito mais interessante. E agora, então, pessoal, a gente já fez essa configuração super básica aí. Agora a gente pode fazer o próximo passo, que é onde a gente vai fazer os nossos loops. Bacana é que a gente já tem ela pulando, né? Mas eu não tenho ela pulando para o lado, né? Mas a gente vai fazer. Mas primeiro vamos configurar esse ciclo em que ela vai ficar pulando infinitamente. Vocês estão vendo que ela só está pulando entre o 1 e o 31, né? Não está indo mais do que isso, né? E aí, como é que eu faço esse ciclo, então? Como é que a gente configura o ciclo? Deixa eu ligar aqui as duas. Eu vou, então, fazer esse ciclo. Eu vou também aproveitar e fazer da rotação, né? Isso é importante. Da rotação, aí não é mais o Bone. É a bolinha. Então, eu vou clicar agora na bolinha e fazer também uma parte de um loop só dela rotacionando. E esse do loop que eu vou criar agora, a gente vai olhar por aqui, ó. Isso aqui está no chão, não é isso, ó. Quando ela está no chão, eu vou manter aqui, né? Deixa eu voltar aqui a posição que ela estava antes, ó. Eu vou fazer ela
quando ela está indo lá para cima e quando ela está voltando, né? E aí eu completo essa rotação. Então, olha só. Enquanto ela está no chão pegando impulso, eu não quero que ela rotacione. Senão, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai patinar. Eu não quero isso. Então, para ela não patinar, eu vou fazer o seguinte, ó, em rotação, qual é o eixo? Para começar, vamos identificar o eixo, né? Rotation. É no Y, né? Ó. Ah, não é no Y. Espera que eu estou clicando aqui, eu estou visualizando. Agora, ao contrário. Pronto, é no Y, né? É sim. Tá aqui, porque eu estava com outra visualização da câmera. Então, o que eu vou colocar aqui? Ó? Vou deixar ela no 0 mesmo. No frame 1, eu vou marcar um single frame, tá? E aí, eu vou identificar qual é o frame que depois ela sai do chão, né? Ó, é o frame 9, não é isso? Que ela vai sair do chão? Então, marca mais um single keyframe. Vocês estão vendo aqui embaixo que ele cria um traço laranja. Ele está identificando que este keyframe é igual a este keyframe. Na realidade, não é que são iguais, é que eles não estão gerando nenhuma interpolação entre um e outro. Ele está na mesma posição. É só uma indicação que ele faz. Eu acho isso muito bacana do Blender, né? Isso ajuda bastante a gente. E aí, eu vou colocar então agora aqui a rotação, ó, quando ela sobe, depois quando ela desce. Então, quando ela vai subir, aqui, ó, quando ela está lá no frame 20, ela está lá para cima, né? O legal é que eu não preciso agora configurar lá no 20, né? Eu vou direto aqui no finalzinho dela e vou colocar a rotação lá em cima do 31. Mas quanto que eu devo rotacionar? Eu vou rotacionar exatamente 360 graus. Aqui é importante a gente colocar o valor exato, 360 graus, porque senão ela não vai fechar o loop com a outra parte, né? Então eu vou digitar aqui, ó, 360 graus. Só você clicar aqui em cima, ele habilita para você digitar o valor. Enter, confirmou. E aí você vai insert single keyframe. Então, olha que ele já gerou para a gente aqui, ó. Então, vou dar um play. A bolinha está rotacionando, olha lá que legal. Só que essa rotação, ela tem um problema, né? Ela está gerando aceleração e desaceleração. Eu vou clicar bem aqui para vocês identificarem, ó. Deixa eu fechar um pouquinho mais o loop, para ficar mais fácil para vocês identificarem. Lembrando que eu estou pressionando aqui o Ctrl com o botão do meio do mouse, colocando para cima e para baixo, né? Você pode fazer essa configuração aqui também, tá, gente? Ó, tanto faz, tá bom? Então, fica a critério de vocês aí. Isso tudo funciona parecido com o que a gente faz aqui, só que aqui nessa parte de baixo não tem um botãozinho, tá? Então, só relembrando vocês aí que eu estou utilizando aqui o Ctrl com o botão do meio do mouse, mas vocês podem aqui na lateral. Muito bem. O que está acontecendo com essa curva aqui? Ela acelera, depois acelera, não é isso? Então, eu não quero isso daí. Eu tenho que ir de novo e configurar aqui. Não. Você pode simplesmente dizer que essa curva tem um padrão linear. Para isso, a gente pressiona a tecla T e aí você vai colocar na opção linear, né? Mas para isso eu tenho que estar com ela selecionada, senão não adianta nada, né? Então, aqui, ó, linear, eu vou clicar bem aqui em cima e eu tenho ela como linear. Pronto, agora sim, ó, eu tenho ela no modo linear e eu não tenho mais uma aceleração, desaceleração. Vamos dar uma olhadinha como é que está esse pulinho aí com a rotação, ó. Senão, o que acontece? Ela começa a rotacionar devagarzinho, depois ela ganha constante, depois ela desacelera a rotação. E aí vai ficar estranho, né? Ela está rotacionando o tempo todo ali. Certo, gente? Ó, então, enquanto ela está no chão, ela não está rotacionando. Quando saiu do chão, ela rotaciona e depois ela volta na posição como se ela tivesse dado uma voltinha só, né? 360 graus. É como se ela zerasse. Legal. Eu já tenho os dois e lembrando, eu posso voltar e ajustar isso. Nossa, ela, sei lá, pulou muito alto, pulou pouco. Você que vai ajustar no loop, tá? Então agora a gente vai fazer um loop. Para isso, a gente vai configurar da seguinte maneira. Eu vou voltar aqui para a seleção do Bone, tá? Basta eu clicar aqui em Armature, ele volta. Tá vendo que agora a gente tem escala e localização. Muito bem. Tendo os dois aí, né? Eu estou vendo agora as minhas curvas aqui, né? Ali, ó. Cada uma das curvas. Eu tenho as outras ali também, né? Tirando aqui o zoom, tá super esticado. Você vai lá e diminui um pouquinho. Afasta aqui para os lados. Configura do jeito que você achar melhor. O legal agora é que a gente vai ver isso, que ele vai repetir.
E aqui eu posso arrumar, tá? Essa curva grandona que eu fiz meio cartonizada, aqui também posso ajustar. Mas eu deixo para ajustar depois. O barato é esse, a gente poder ajustar depois que a gente vai visualizar esses loops. Então, agora, para a gente poder configurar, eu vou ter que configurar em cada um deles, tá? Então, como é que funciona essa configuração? Vocês vão clicar aqui, ó, Modifiers, e vocês vão adicionar. Primeiro, eu estou fazendo a localização. Vocês vão adicionar aqui um ciclo, tá? Esse ciclo, ele faz aqui, ó, você pode colocar um quanto você quiser, se você deixar 0, ele faz infinito. É o que a gente vai fazer aqui, deixar ele infinito. Mas eu não quero um antes, eu quero só depois. Então, before, eu vou deixar no cycles, tá? Ele não vai fazer ciclo antes, ele só vai fazer depois. Olha lá os meus ciclos, infinitos ciclos, tá? A mesma coisa eu vou fazer com scale. Eu venho aqui, adiciono ciclo, before, no cycles, e vou deixar o after para ele fazer vários desses ciclos aí, tá? Então, aqui, só pressionando para vocês verem que o ciclo ele vai acontecer ali, né? Igualzinho dos outros. Claro para vocês aí? Então, é isso que vai acabar acontecendo, ele vai gerar vários ciclos ali, ó. A mesma coisa que ele fez com a outra curva. Bom, configuramos aqui, vamos configurar também da rotação, a mesma coisa. Então, eu vou selecionar na bolinha, com ela selecionada aqui, né? Vocês estão vendo que ela tá, não dá para ver ela por completo, então eu vou ajustar aqui e vou colocar a mesma coisa. Cycles, olha lá o ciclo acontecendo. Não quero antes, então no cycles, pronto, só daqui para lá já está pronto. Legal. Agora, gente, eu posso colocar aqui quantos frames eu quiser. A gente tinha colocado aqui até 31, né? Eu posso colocar aqui 300 aqui, por exemplo, ó, e eu vou dar um play, ele vai ficar aqui, ele vai disparar e vai ficar aqui, ó. A animação vai embora, ó. Pode ver que eu tô deixando o frame ir, ó, olha só, o frame atual aqui, ó, tá indo lá, agora que tá chegando no 300, aí ele volta pro valor 1. Tá? Então, isso aqui eu posso configurar o meu visual e eu também posso configurar quantos ciclos eu quero nesta parte aqui dos modificadores. Tudo bem? Então, isso aqui que eu acho que é uma revisão, né? Também que vocês viram em aula, talvez não viram comigo, mas estão vendo aqui novamente, né? Muito bem. Então, a gente tem esse método aqui da gente fazer ela infinitamente, mas qual é a graça ela ficar pulando parada? Minha bolinha tem vida, mas eu quero que ela se movimente, ela vai para algum lugar, em direção para algum lugar. Então, a gente tem o eixo X aqui, né? Olha o que a gente vai fazer, então. A gente vai marcar o keyframe, agora da bolinha, para ela poder movimentar. Então, como é que a gente vai fazer? Bom, a localização, eu quero que ela fique, ela pare num ponto, pegue impulso e vai. Então, ela dá uma paradinha de um ponto, de um frame até outro, ela dá uma paradinha. Depois ela pula. Dá uma paradinha, depois ela pula. Esse loop que a gente vai fazer agora, ele tem uma característica um pouquinho diferente. Mas primeiro vamos fazer a movimentação. Então vamos lá. No frame 1, ó, vocês estão vendo que não tem location, eu não tenho nada aqui da bolinha, e é isso mesmo, a bolinha não tem que ter nada. Quem tem é o Bonnie. Mas ele está só no eixo Z. Que vai fazer movimentar para a esquerda ou para a direita, nessa tela que eu estou aqui, vai ser o eixo X, olha o eixo X aqui passando. Então, eu vou colocar no frame 1, eu vou bater aqui, ó, botão da direita, single keyframe, certo? E eu vou agora, ó, onde que a bolinha ela sai do chão? É lá no 9, não é isso? A partir do 9. Então, no frame 9, eu vou marcar de novo single keyframe. Vamos usar, não é aí que ela vai sair? Sim, mas ela parte de qual posição? Do 0. Por isso que eu marquei. Tá? É o ponto que ela vai ficar parada, do 1 ao 9. E é para onde ela vai agora? Agora é você que vai decidir. A gente vai colocar um valor de X. Então, quanto que eu vou colocar? E onde? Eu vou completar. Olha, ela está no ar, na hora que ela encostar é o 31, não é isso? Muito bem, então eu vou afastar essa bolinha. Eu não sei o quanto que eu tenho que levar, né? A gente vai estudar isso daí quando a gente completar os ciclos, né? Então, eu vou marcar aqui single keyframe. Pronto, vamos ver se ela está fazendo isso. Ó. Olha aí que legal. Ela está fazendo isso. Ó. Certo? Ela está fazendo essa voltinha. E não está bonito, mas a gente ajusta depois. Como eu falei, esse que é o legal. Agora, ele não está num ciclo aqui, né, gente? Se eu der um play aqui, o que vai acontecer? Ó?
ela vai dar um pulinho para lá e depois vai ficar pulando parada ali. Não é isso que eu quero, né? Eu quero que ela continue. Então eu tenho que configurar um loop. Em qual? Nesse cara aqui, ó. Em qual do eixo? O eixo X eu não configurei, ó. Se eu clicar aqui não tem modificador. Os outros, ó, tem modificador. Ah, então é simples. Eu vou colocar o modificador Cycles. Resolvido o problema. Aí é que está um problema. Olha o que ela vai fazer se eu deixar dessa forma, ó. Ela vai e volta. Vai e volta. Não é isso que eu quero que ela some valores. Então, a gente vai colocar aqui primeiro, né? Aqui eu não quero o ciclo que vem antes, mas o depois eu vou colocar aqui, ó, opção Repeat with Offset. Ou seja, ele vai pegar o valor e somar. Depois ele pega o valor, soma. E assim ele vai infinitamente. Pronto, olha a diferença. Você vai ver que ele vai criar uma escadinha aqui, ó. Olha aí que legal. Certo? Vamos dar uma olhadinha agora a diferença, ó. Ele vai embora. Aí você fala assim, puxa, não gostei muito dessa puladinha que ele está fazendo aí. Não gostei, né? Eu acho que ela não está pulando do jeito que eu gostaria, né? O formato do arco aqui em cima não ficou legal. Agora é que você vem e ajusta. Onde? Você vai selecionar aqui na parte onde ele faz a posição no eixo Z, né? Você vem aqui e ajusta. Eu exagerei, lembra que eu ainda falei para vocês? Olha, estou exagerando aqui. Então, agora eu vou tirar um pouquinho desse exagero que eu fiz. Deixa eu só deixar ela selecionada, que fica mais fácil, né? Pronto, aí não corre de eu ficar selecionando as coisas erradas aí. E ela fica muito tempo lá em cima, né? Então, aqui eu vou movimentar colocar GX aqui, eu vou deixar um pouquinho, ou então simplesmente, ó, X, ó, você diminui o tempo que ela fica lá em cima. E aí vamos dar uma olhadinha como é que tá agora, ó. Olha o arco como já tá diferente, ó. Vou dar um play. E aí a gente tem que configurar uma outra coisa, né? Que eu esqueci. Eu espero que vocês não tenham esquecido. Falando, o Zarra errou aí, né? Eu esqueci mesmo. Olha só. Lembra que todos a gente configurou aceleração e desaceleração, como a gente quer? Pois é, a localização do eixo X eu não configurei. Olha o que está acontecendo. Então a bolinha ela anda acelerando e depois desacelerando. Isso não é legal. Então o que a gente precisa nesse momento aqui, ó, tecla T, linear. Vamos clicar aqui nos pontinhos que a gente quer, ó, tecla T, linear. Pronto, agora sim. Agora vai ficar mais interessante aí, ó. Então, olha a diferença agora, ó. Vou dar um play aqui para vocês verem. Já ficou bem mais legal, né? E a posição, você também pode mudar, né? Eu coloquei aqui nessa posição, ó, mas eu posso fazer ela mais curtinho, esse pulo. E o bacana é que ela repete para todos eles, né? Então, eu dou aqui um replace. E aí eu dou um play, ó. O pulinho já está mais curto, mas eu não estou falando da subida. Mas também posso mexer na subida. E é isso, gente. Isso que é bacana a gente trabalhar também com o módulo dos modificadores de ciclo, né? Então aqui vocês estão vendo a bolinha ali, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Estou acompanhando ali a bolinha. E outra coisa, para você visualizar de forma mais interessante, aí você vai colocar para esconder o Bone, né? Ou você pressiona a tecla H com ele ali, ou só fecha o olhinho do Armature. Pronto, você só vai visualizar a bolinha. Opa, coloquei ela para ir para trás. Pronto, agora sim para frente. E aí a gente tem a bolinha pulando aí. Certo, gente? Então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, né? De uma forma, eu sei que me alonguei um pouco aí, né? Sempre acabo falando demais, mas pelo menos vocês viram aí como ela funciona para fazer um rig simples, muito simples mesmo, com apenas um bone. Então, esse é um padrão que eu não uso aqui no Blender, tá? Isso aqui eu já usava lá em outras ferramentas, no Soft Image, no Cinema 4D, é tudo o mesmo esquema, né? No Maya também, eu já passo normalmente esse exercício aqui no Maya, e é muito simples mesmo, tá? Então, é isso, gente, que eu queria passar para vocês aqui. Eu espero que isso auxilie vocês a fazer outros
resolver outros problemas aí, inclusive com loops durante a animação e de rig também, de forma muito simples. A gente fez um Squash Splash aqui, que é um dos 12 princípios da animação que a gente vem falando com vocês. Beleza, gente? Então, até a nossa próxima aula.